No Pod da Região de hoje, a gente vai falar e vai tentar entender um pouquinho o que está acontecendo dentro do Partido dos Trabalhadores de Suzano. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o ex-presidente do Diretório Municipal e também ex-vereador Derli Dourado. Derli, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os internautas. O Pod da Região, estou à disposição, Sandra. Derli, você é um dos integrantes que renunciaram ao mandato do Diretório Municipal. E para quem está nos assistindo no portal, é importante a gente pontuar algumas situações. Primeiro é que o Diretório Municipal de Suzano é um dos únicos do país que entrou com o processo de eleição direta para discutir aí para uma nova reeleição de maneira extraordinária para a direção do partido. Algo que não é de praxe acontecer esse ano, né, Derli? Explica um pouquinho para as pessoas. Então, teria PED no Brasil inteiro esse ano. Acontece que foi prorrogado o mandato de todos os diretórios. Diretório nacional, diretórios estaduais e todos os diretórios municipais também. Então não teria eleição direta como tradicionalmente tem no PT. Lá em Suzano, inventaram um tal de um PEDEX, que é processo de eleição direta extraordinária. E para isso, eles estão alegando que 4 pessoas teriam se desfiliado do partido. Uma das pessoas, dessas 4, não se desfiliou. 2 dessas pessoas, uma é companheira, esposa de um membro ferrenho desse grupo, que foi presidente do partido, inclusive, e filha dele. Inclusive, a esposa hoje é funcionária da Prefeitura Municipal de Suzano. E com esse argumento, é que eles reivindicaram esse PEDEX. E nós fizemos um contraponto junto à estadual, dizendo que não havia por que ter PEDEX. A estadual deliberou por ter PEDEX, a gente entrou com recurso na nacional. O que aparentemente, não tem como comprovar isso, Sandra, aparentemente acontece é que o PV está reivindicando Suzano para a direção do PT, que hoje é uma federação, PT, PV e PCdoB. Na minha opinião, o que a direção estadual precisaria ter dito para a direção nacional do PV é que em Suzano a candidatura do PV, ela está, na minha opinião e na opinião de todo esse grupo, que não se desfiliou, muito pelo contrário, que abriu mão do mandato de dirigentes, na nossa opinião, esta candidatura está a serviço do PL bolsonarista. Porque é muito simples, se o Valmir quisesse de verdade ser candidato, não teria nenhum problema. Então, só para pontuar um pouquinho também, né, Derli, para as pessoas entenderem, quando a gente fala de Partido Verde no município de Suzano, recentemente o atual vice-prefeito, Valmir Pinto, ele se filiou ao Partido Verde. Né? Lembrando que o Valmir, ele é vice-prefeito do atual prefeito, né, obviamente, o Rodrigo Axuxi, que é do PL. Né? E o PT e o PL são antagonistas, né, Derli? Estão travando uma luta histórica agora. Não tem uma resolução de não se coligar com o PL, porque no Nordeste boa parte dos deputados do PL apoia o PT, inclusive apoia o Lula e apoia os governadores do PT lá no Nordeste. O problema é com o PL bolsonarista, e é o caso de Suzano. O Valdemar é vizinho ali, o Valdemar tem feito reivindicado junto aos deputados do PL, muita oposição, uma oposição desconstrutiva junto ao PT. O Lula tem tido muita dificuldade, em partes, por conta dos deputados do PL, inclusive da região. Né? Então a gente tem um tremendo de um problema, porque o governo tem tido dificuldade e a gente não pode fortalecer justamente o PL. E o objetivo lá na ponta é esse. Porque se não fosse, se quisesse de verdade ser candidato a prefeito, não teria nenhum problema. Nenhum problema. É justo que o PV reivindique uma candidatura a prefeito se tiver um bom quadro. O problema é que o quadro que está sendo lançado pelo PV faz parte do governo, tem muitos cargos, ofereceu cargos para algumas pessoas no PT, inclusive, e evidentemente, uma pessoa dessa não é oposição ao prefeito. Eu nem sei se vai manter a candidatura até o final. E se não mantiver a candidatura? Como que fica? O PT fica sem candidato? É isso que vai acontecer.
Então é por esse motivo que quase 70% da direção... E aí tem uma conversinha, estão saindo do PT. Não, ninguém está saindo do PT. Aliás, eu tenho uma frasezinha aí que não é nenhum franguinho de leite que vai me tirar do PT. Não vai. Então ninguém está abrindo mão do PT e as pessoas têm voto sim. Nesse grupo tem 2 ex-vereadores. O vereador Alonso faz parte e eu faço parte. Eu tenho 2 mandatos e o Alonso 3 vezes eleito vereador. Como que a gente não tem voto? Que conversa é essa de não ter voto? O problema não está aí. O problema é que PEDEX agora não é regra, é exceção. Ter PEDEX é PEDEX arranjado, arrumado. E nós não vamos fazer coro a isso de jeito nenhum. É isso, é por esse motivo que esse grupo, totalizando quase 70% da direção do PT, abriu mão do mandato de dirigente, da executiva, ou mesmo do diretório, conselho fiscal, comissão de ética, enfim. E também nesse PEDEX só tem uma chapa, né? Vocês não se inscreveram para essa disputa, né? Estavam tentando derrubar essa decisão. Lembrando também que era para ter ocorrido eleições agora no último dia 8 de outubro, né? Essa eleição do PEDEX, onde tem como a chapa e o cabeça de chapa para a eleição do diretório o Anderson Ventura. E aí foi adiado para o dia 29. A alegação deles é que teriam um problema aí de não cumprimento de prazo, né? E aí por isso que eles teriam adiado para o dia 29 para evitar qualquer tipo de ação judicial. Vocês ainda têm esperança de não ser levado adiante esse PEDEX, Derli? Eu não sei, Sandra, sinceramente eu não sei te dizer, mas se eu fosse dirigente estadual, eu estaria trabalhando para que não tivesse esse PEDEX. Porque isso, na minha opinião, não vai dar boa coisa. E essa conversa de que o PT não faz vereador, o PT não fez vereador por conta da situação, do momento. Foi muito difícil a vida do PT. Não fez vereador porque alguns companheiros, inclusive, saíram do PT. Dos 5 vereadores que nós tínhamos, 4 saíram do partido. Só que agora, desses 4 que saíram, um é o Valmir e outros 2 voltaram para o partido. Porque a situação é outra. Então é evidente que o PT vai fazer vereador. Faz vereador com qualquer grupo que esteja dirigindo. Porque hoje as pessoas estão mais predispostas a votar no PT, muito militante voltou para o partido, então o partido tem uma outra força hoje. Houve uma reconstrução. Mas é muito importante essas pessoas que seguraram na hora difícil, porque muitos foram embora. Muitos, inclusive, foram fazer campanha para o PL. Inclusive o próprio candidato a presidente agora. O Anderson Ventura. O Anderson e a mãe dele. A mãe dele foi candidata pelo PL. E ele coordenou a campanha da mãe. Tem fotografia dele fazendo campanha para o Rodrigo Achiuchi e para a mãe no PL. Nada contra nem ao Rodrigo e nem a Quitéria. Tem nada de pessoal nisso. Mas a verdade é que eles fizeram campanha para o PL. Derli, tem uma outra teoria que se coloca também, que seria justamente, você já pincelou um pouco, mas a intervenção do governo do Rodrigo Achiuchi fazendo uma manobra por meio do vice-prefeito Valmir para tentar ter essa ruptura maior ainda no PT e aí resultar no enfraquecimento da esquerda, consequentemente no fortalecimento aí da ala da direita. E eu queria que você comentasse isso, depois eu ainda vou te perguntar de um segundo cenário. Olha, eu vou colocar o meu posicionamento, evidentemente. Eu acho que todo esse movimento, se você olhar para as pesquisas que aparecem lá, nessa fase aqui, para quem tem um pouco de experiência, Sandra, você tem com certeza, você é jornalista há muito tempo, parece muita pesquisa de intenção de voto para o ano que vem. E todas as pesquisas aparece o Marcelo e o candidato do prefeito. O único, pelo menos hoje, que tem condição de disputar a eleição com o candidato do prefeito, porque Suzano é uma cidade de maquiagem. Suzano não tem oposição. Suzano não tem mídia que faça oposição ao governo. Suzano não tem vereador. Aliás, os vereadores de Suzano estão mais preocupados em aumentar os seus salários lá. Nós estamos num movimento muito grande, inclusive, Sandra, para derrubar esse aumento de 59,8%, 58,4%, elevando para 19.800, ainda criaram o 13º. Nós estamos fazendo um movimento grande, liderado pelo Osmar Wang, e eu diria que com a minha ajuda significativa. A gente tem trabalhado muito para derrubar isso. Nós queremos provocar um referendo. Então os vereadores se preocupam com isso. Não tem vereador que aponte um único erro do prefeito. Um único. Sabe, você anda pela cidade
tem asfalto, onde o padre passa. Somente onde o padre passa. Então, você vai para a periferia, tem muito problema na saúde, você tem dificuldade para conseguir um exame, conseguir um especialista. É mais fácil você conseguir um exame ou um especialista indo na Câmara Municipal conversar com o vereador do que procurar o posto de saúde, procurar o médico. Então tá assim, Suzana. A população inteira sabe disso. E a minha segundo questionamento, Deli, você já deu inclusive a deixa, foi relacionado ao apoio, ao possível apoio do PT ao ex-prefeito Marcelo Cândido. Hoje ele está afiliado ao PSOL, né? E já se colocou como pré-candidato pelo partido, ele vai disputar as eleições. E aí o PSOL, sendo um partido de esquerda, ele iria automaticamente também procurar um apoio com partidos de esquerda. E hoje existe uma ala, aliás, do PT que apoiaria essa candidatura. É isso? E por isso que surgiu toda essa articulação e essa comoção aí para a realização de PEDEX, com a aproximação do Valmir. Você acha que foi isso que provocou isso tudo? Eu não sei se é só com o Marcelo, porque me parece que a organização do prefeito, eles tentam minar em todos os campos. Tentam trazer todo mundo que tem alguma expressão. Um ex-presidente do PV, hoje faz parte do governo também. O Fugagnoli foi para o governo. Então eles fazem muita pressão para diminuir o número de candidatos, eu acho que vislumbrando uma possibilidade de ganhar no primeiro turno. Eu procurei o Marcelo para conversar, Sandra, e oferecer o meu apoio e trabalhar junto ao PT para que ele voltasse para o PT. Eu fiz isso e a segunda pessoa que eu conversei foi o presidente do PSOL, porque o Marcelo é afiliado ao PSOL. Eu procurei o Fábio e falei, Fábio, eu quero te dizer que eu estou trabalhando para trazer o Marcelo de volta para o PT para ele ser candidato a prefeito. Conversei com muitas pessoas da direção estadual, mas antes eu procurei o presidente do PSOL justamente eu disse para ele, eu não jogo nas costas. E eu tenho muito respeito pelo presidente do PSOL. E procurei para isso. Acontece que desse jeito, e o prefeito até agora me parece que foi eficiente, conseguiu, porque o Marcelo não volta para o PSOL, para o PT nessa condição. Não volta de jeito nenhum. Então o Marcelo deve ser candidato no PSOL. Aí essas pessoas do PT apoiariam o Marcelo? Caminha para sim, Sandra. Caminha para muita gente do PT apoiar o Marcelo. Aliás, chamar uma discussão na cidade com a pauta de esquerda, talvez encabeçada pelo Marcelo. Eu sou muito simpático a isso, inclusive. Muito simpático. Justamente por isso. Agora, claro, para fazer isso lá na frente, eu precisaria me licenciar do partido, do PT, e talvez eu faça isso. Eu tenho que pensar. Mas eu tenho muita simpatia pela candidatura do Marcelo. Na minha opinião, de novo, nada contra o Valmir, mas a candidatura do Valmir não é candidatura de esquerda. Ela não é candidatura para fazer contraponto ao governo Rodrigo Chiuchi, do PL bolsonarista. Ela não faz contraponto. Se ela fizesse, ele muito provavelmente teria o meu apoio. E ele não estaria mais no governo, porque também é incoerente, né? Ele não estaria no governo, certamente. Ele não teria as benesses de quem é secretário, com indicação de cargos, tá certo? Com outras coisas, uma indicação de cargo principalmente. Ele não teria isso, porque o prefeito cortaria. Então, óbvio, é uma candidatura em parceria com o prefeito. E não dá para aceitar isso nos dias de hoje. Deli, você também comentou a questão dessas pesquisas que estão correndo aí, coloca o nome do ex-prefeito Marcelo Cândido como talvez o único ou o principal, não o único, né? Porque tem outros candidatos, outros pré-candidatos a prefeito na cidade, mas pelo menos o mais significativo que ainda conseguiria colocar um contraponto e até se sobressair ao governo atual? É o único, hoje pelo menos, que teria condição de fazer o contraponto ao governo. É o único. Porque o governo não teve oposição nesses 7 anos, Sandra. Não teve pela Câmara Municipal, não teve pela mídia, não teve pela sociedade civil organizada também. Todo esse segmento cooptado pelo governo. Não faz oposição. Ao não fazer oposição, tem desgaste. Tá certo? E por esse motivo, e é assim em qualquer lugar, só consegue disputar a eleição quem tem recall. E quem tem recall em Suzano é o Marcelo. Esse clima de já ganhou de Suzano, você acha que ele não existe?
Não, existe um clima de já ganhou lá por parte da administração, mas eu acho que é equívoco deles, porque precisa ter debate na eleição, e vai ter debate. Eles querem evitar o debate. Se o Marcelo for candidato, tem debate. Se o Valmir for candidato, tem debate? O prefeito vai apontar os erros? Vai olhar para o orçamento, ver onde que tem possível superfaturamento? Vai falar esse negócio dos exames, dos especialistas, que ninguém consegue estudar, você fica um ano esperando, mas se você for até a Câmara Municipal, sai rápido. Vai falar isso? Isso precisa ser dito. Qual é o candidato a prefeito que vai colocar isso? O Marcelo coloca. E só a gente está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, dele queria que você colocasse também qual está sendo atualmente a articulação desse grupo que renunciou aí ao mandato e não ao partido, né? A gente está deixando isso bem claro, mas que renunciou aos cargos de direção, de diretoria, enfim, aqueles cargos que dão a locomoção do partido, né? Olha, é assim, tudo isso que eu coloco aqui, Sandra, é posicionamento pessoal. Sim. E a Alessandra, ela mantém a candidatura dela e eu respeito muito a Alessandra. Alessandra Félix, que havia se colocado como pré-candidata. Isso. Continua. Ela é militante de primeira linha, a Alessandra. Então ela tem uma candidatura que é defendida por muita gente, desse grupo inclusive, e ela mantém a candidatura e eu acho que ela está correta. Ela precisa fazer o debate. Se cair nas graças e se o filiado do PT entender que ela deva ser candidata, ótimo, não tem problema nenhum. Se ela for candidata, tem o meu apoio. Ela é petista, de luta, é batalhadora, está na luta há muito tempo, enfim. É que a situação é muito complicada em Suzano. É muito difícil. E todo o movimento que eu fiz é público. Então, por isso que eu estou te dizendo aqui. Né? Porque não se trata de desrespeitar a candidatura da Alessandra. Não é isso. É que eu vinha numa discussão em função desse suposto já ganhou aí da administração. Por isso. E dele, se eu colocar como hipótese que aconteça o PDEX, que o grupo do Anderson ele assuma a direção do partido e que ele se encaminhe para esse apoio com o Valmir, né? É notório que muitas fotos já foram publicadas, inclusive o Valmir em apoio em reuniões com deputados do PT. Como é que fica a tua situação no partido? Você discordando de um posicionamento desse? Eu tenho uma série de possibilidades. Uma série. Eu fui diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, conheço todo o ABC e um monte de gente que vai ser candidato. Eu não tenho problema nenhum em apoiar qualquer um candidato do PT em outro lugar. Nenhum. Eu não vou apoiar uma candidatura do Rodrigo Chiuchi lá dentro do PT, dentro da federação. Isso eu não vou fazer. Tá certo? Então, se eu for apoiar um candidato fora de Suzano, eu não preciso nem pedir licença do partido. Eu preciso, se for, apoiar em Suzano. Sim. Agora, só uma outra pergunta também. Recentemente teve a filiação também do Valdecir Stuani. Ao PV? Ao PV. Ele que também, ele já foi, inclusive, foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Depois ele migrou para outros partidos, para o PSB, e agora ele se filiou ao PV. Você acha que é mais uma tentativa de minar outras possibilidades de outras candidaturas? Então, o Stuani, ele era candidato em função da conjuntura daquele momento, candidato do PT. Eu fui, inclusive, coordenador da campanha dele. Isso em 2012. Depois ele foi candidato a vereador. Depois ele foi candidato a vereador e não foi eleito vereador. Então, os votos do Stuani, muito provavelmente, eram votos do PT, na sua grande maioria. Ele foi para o PV agora, faz muito tempo que eu não converso com o Stuani, faz muito tempo que ele saiu do PT também. Então, não sei, eu tô há 34 anos, Sandra. Sou filiado há 34 anos, eu tomei tanta pancada naquele partido que você nem queria imaginar. E não sai, né? Não, eu sou petista, não vou sair. Como eu digo, não há nenhum franguinho de leite que vai me tirar do PT. Tem que comer muito arroz e feijão para me tirar de lá. Entendi. Então tá certo, Deli, agradeço muito a sua participação aqui no Porta da Região, você que jogou luz aí a muita coisa que estava acontecendo aí nos bastidores, e eu te agradeço por isso, porque quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje, vai conseguir ter uma visão bem diferenciada do que está acontecendo na política da cidade, né? Tá certo, Sandra. Então eu também agradeço o espaço e quero deixar muito claro, esse grupo todo, inteiro, ninguém saiu do PT e nem vai sair do PT. Nós não vamos continuar na direção do jeito que está. É isso, esse é o posicionamento.
Tá certo. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos os internautas. Tá certo. E você que nos assistiu neste Pódio da Região de hoje, a gente falou sobre essa ruptura que está acontecendo hoje no Partido dos Trabalhadores na cidade de Suzano, que envolve a candidatura e pré-candidaturas à prefeitura da cidade. Para você que nos acompanhou até agora, agradeço pela sua audiência. Lembrando que o Portal da Região é notícia que você precisa.